Olha só, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais disruptivas, eu diria, da história moderna, a teoria do inconsciente de Sigmund Freud. É uma daquelas jornadas que, no final, mexe com a nossa própria ideia de quem a gente é. E para já começar a aquecer os motores, dá uma olhada nessa frase do Jacques Lacan. É uma inversão genial daquela famosa frase do Descartes: penso, logo existo, né? O Lacan vira tudo de cabeça para baixo e já nos joga no centro da questão freudiana. A ideia é que o nosso eu não é essa coisa única e inteiriça. Existe uma parte da gente que está pensando e agindo sem a nossa permissão consciente, por assim dizer. Ok, então vamos lá. Para a gente ter uma dimensão real do tamanho da revolução que o Freud causou, a gente precisa primeiro dar um passo para trás. É preciso entender como se pensava antes dele. Pensa só, por mais de 2000 anos, a filosofia ocidental basicamente construiu um castelo em volta da ideia do eu racional. A consciência era vista como a sala do trono, sabe? O centro de comando, o lugar onde a verdade e a identidade moravam. A ideia era que tudo que realmente importava sobre nós mesmos estava ali, bem ao alcance da nossa razão. E essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar isso muito bem. A tradição dominante, que vem lá de Platão, era super vertical. O que isso quer dizer? Que ela buscava uma essência, uma verdade que estaria lá no fundo, por trás das aparências. Em contraste, outras visões, como a dos estoicos, eram mais horizontais, se ligavam mais no que acontece aqui na superfície, no evento em si. E foi essa busca vertical por uma essência que cimentou por séculos a ideia de um eu que a gente poderia conhecer por completo. Só que essa fortaleza da razão começou a trincar. E o curioso é que as primeiras rachaduras não vieram da filosofia, não. Elas apareceram no campo de batalha da medicina do século XIX. Essa estrada até o inconsciente foi sendo construída aos poucos, sabe? Quase que sem querer. Começou lá atrás com figuras como Mesmer, que já mostrava que a mente podia ser sugestionada de um jeito bem esquisito. Aí, décadas depois, vem um neurologista super respeitado, o Charcot, e dá um passo gigante. Ele usa a hipnose e prova uma coisa inacreditável para a época, que sintomas físicos seríssimos, tipo uma paralisia, podiam aparecer sem nenhuma causa física, sem nenhuma lesão. A ferida não era no corpo, era na mente. E aí, finalmente, entra em cena Joseph Breuer, tratando a famosa paciente Ana O. E ele esbarra em algo que mudaria o jogo para sempre. E a grande sacada no caso da Ana O foi essa. Quando Breuer fazia ela falar sob hipnose, sobre a origem dos sintomas dela, eles simplesmente sumiam. Nascia ali a ideia da cura pela fala. Isso sugeria uma coisa impressionante, que memórias guardadas, palavras não ditas, tinham poder concreto, um poder físico sobre o corpo. Tinha alguma coisa escondida na mente, algo que a razão não via, mas que gritava através do corpo. E é exatamente nesse ponto que Sigmund Freud entra na história. Porque ele não só enxergou essas rachaduras no muro da razão, ele teve a audácia de mergulhar de cabeça nelas para ver o que tinha do outro lado. E olha que interessante, o primeiro modelo que o Freud desenhou para a mente não era nada etéreo, nada vago, pelo contrário. Era uma tentativa quase de engenharia, quase neurológica, de mapear mente. Ele chamou de aparelho psíquico. E imaginou isso com sistemas, com energia circulando, quase como um circuito elétrico bem complexo. E como funcionava esse aparelho? Bom, ele o dividiu em partes. Tinha o sistema consciente e pré-consciente, que é o que lida com o mundo aqui fora, com a linguagem. Tinha os sistemas de memória, onde as experiências ficavam guardadas, e aí vinha a grande novidade, o inconsciente. E veja bem, não era só um porão escuro, era um sistema totalmente à parte, com leis próprias de funcionamento e a energia que fazia tudo isso girar. Ele chamou de catexia. Pela primeira vez, o inconsciente deixava de ser só o não consciente para se tornar um lugar, um sistema com uma estrutura própria. É como disse o Michel Foucault, e essa frase é perfeita. O grande pulo do gato da psicanálise não foi só dizer, ei, existe um inconsciente. A verdadeira genialidade do Freud foi começar a decifrar a lógica desse lugar. Um jeito de funcionar que não tem absolutamente nada a ver com a nossa razão do dia a dia. Certo, então a pergunta é: como é que o inconsciente pensa? Se a lógica dele não é a da razão, qual é? A resposta de Freud é direta. A lógica do inconsciente é a lógica do desejo. Mas atenção, aqui tem um ponto que é fundamental. O motor do inconsciente não é o instinto, como a fome ou a sede, sabe? Aquelas coisas biológicas para a gente sobreviver.
Não, ele é movido pela pulsão. A pulsão é uma força psíquica que até pode nascer do instinto, mas ela se desvia completamente dele. Ela não busca só a sobrevivência, ela busca uma satisfação que vai muito além disso. E essa lógica do desejo funciona principalmente de duas maneiras que o Freud percebeu analisando os sonhos. A primeira é a condensação. É quando várias ideias, várias imagens se amontoam e viram uma coisa só no sonho. É quase uma metáfora maluca. A outra é o deslocamento. Aqui, a carga emocional de algo muito importante é transferida para uma coisa que parece boba, sem importância. É uma forma de despistar. E o objetivo desses dois mecanismos é um só: conseguir expressar o desejo de forma disfarçada para driblar o sensor da nossa mente consciente. Beleza. Agora vamos juntar todas essas peças e voltar para a nossa questão inicial, o eu. Se existe todo um sistema dentro da gente funcionando com uma lógica completamente diferente, o que sobra para aquele eu que a gente achava que era o dono da casa? Foi o Lacan quem levou essa ideia ainda mais longe. Ele disse que o inconsciente se estrutura como se fosse uma linguagem. Mas calma, não é uma linguagem simples, tipo a palavra árvore aponta para uma árvore de verdade. Não. A linguagem do inconsciente funciona pela diferença. O exemplo clássico é o das portas de banheiro, masculino e feminino. Uma porta só ganha seu sentido total por oposição à outra. É a relação entre os signos e não a coisa que eles representam que cria o significado ali. E isso nos leva a uma analogia fantástica do Lacan. Imagina um mensageiro, um escravo na antiguidade, que tem a cabeça raspada e uma mensagem crucial tatuada no couro cabeludo. O cabelo cresce por cima e ele é enviado para entregar essa mensagem que vai decidir uma guerra, um destino, só que ele mesmo não pode ler o que carrega na própria cabeça. Esse mensageiro é o eu consciente. Ele é só o portador de uma mensagem, o desejo inconsciente, que ele não entende, mas que determina todo o seu caminho. As nossas ações, os nossos sintomas, tudo isso é ditado por esse texto que a gente não consegue ler. Então, o que fazer com isso? A psicanálise é sobre eliminar o inconsciente? Não. Freud deixou essa frase enigmática: Wo es war, soll ich werden. Onde o isso estava, o eu deve advir. E a interpretação mais comum e errada é que o eu racional tem que dominar, colonizar o inconsciente. Mas a ideia é outra, é o contrário, é uma tarefa para a vida toda. Uma tarefa ética de reconhecer e se responsabilizar por essa outra cena que nos habita. É sobre o nosso eu poder surgir, poder nascer justamente lá onde esse desejo anônimo sempre esteve operando. E a gente termina com a pergunta que a descoberta de Freud, no fundo, deixou no ar para todos nós. Se o eu não é o mestre da sua própria casa, se o eu não está exatamente onde ele pensa que está, então quem ou o que está pensando no lugar dele?